O jejum que eu quero. Deus na boca de Isaías. Isaías 58. O que Deus pediu para que Isaías falasse ao povo. Grite alto, não se contenha, levante sua voz com trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês, explorando os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, rixa, brigas, socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida lá do alto. Será esse jejum que escolhi? Que apenas um dia você se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que você chama de jejum? Um dia aceitável do Senhor? O jejum que eu desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. E a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: Aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade no falar, se você com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte que as águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá do Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança do Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Como é bom ler uma palavra e no final dizer: é o Senhor quem fala. É Deus falando conosco, através de Isaías. Aqui, Deus fala da justiça própria. Deus fala o que é a justiça própria. Justiça própria é o homem tentar ser justo diante de Deus através de suas próprias obras e ações. Se sentir justo porque ele faz alguma coisa boa. É a nossa visão de justiça e não a visão de Deus. A justiça de Deus, Paulo fala que a justiça de Deus é a couraça de justiça, que nós devemos nos vestir dessa couraça quando nós oramos. Couraça da justiça quer dizer sangue de Cristo. É o sacrifício de Cristo, é a graça de Cristo. Max Lucado fala: a justiça própria ela é terrível, pois ela anula o sacrifício de Cristo, que é a própria justiça de Deus. A justiça própria ela é gentil consigo mesma, mas ela é dura com os outros. O que a justiça própria produz? Ela produz orgulho. Nós nos tornamos cegos para as nossas falhas, achamos que somos melhores que os outros. Ela produz murmuração. Eu não mereço passar pelo que eu estou passando, porque eu jejuo, eu oro. Amargura. Eu sou uma pessoa boa, fui ferida. Eu exijo que se faça justiça com quem errou comigo. Inveja. É injusto que ele tenha e eu não.
porque ele acha que ele merece e o outro não. Ele é legalista, sempre vê pecados nos outros, criticando, condenando erros e defeitos de todo mundo. Essa pessoa está agindo com justiça própria, está falando que ela não erra e por causa disso não consegue receber perdão. Muitas vezes nós também temos pecados em nossas vidas e nós não nos perdoamos. Nós queremos que a nossa justiça nos perdoe, mas é a justiça de Deus que perdoa, é a graça de Deus que perdoa. Um exemplo na Bíblia é o irmão do filho pródigo. Essa festa deveria ser para mim. Eu é que trabalho há anos para o meu pai. Muitas pessoas fazem o mesmo na igreja. Acham que precisam de méritos porque fazem muito trabalho. Mas é a justiça de Deus que nos perdoa, não é a justiça nossa. Não é o que nós fazemos. Outro exemplo é a mulher que ungiu os pés de Jesus. O fariseu agiu com justiça própria, dizendo: este homem não é profeta, esta mulher é uma pecadora. Eu é que mereço justificação, eu que oro. E a mulher continua quieta, agindo daquela forma porque ela tinha consciência de que precisava da justiça de Deus. Todos nós devemos abrir mão da nossa justiça, porque ela rejeita a graça de Jesus. Todos que foram humildes diante de Jesus receberam bênção, milagres, o favor de Jesus, porque tinham consciência de que não mereciam. A prostituta, o ladrão, cobrador de impostos. Quem anda na justiça própria não acessa o poder de Deus. A justiça própria é trapo de imundício, segundo a Bíblia. Tiago fala: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando confrontamos alguém, mesmo que estamos certos e a pessoa errada, mesmo que usamos até as escrituras, se usamos porque estamos feridos e queremos apenas ganhar nos argumentos, estamos usando a justiça própria. E Deus não colabora nisso. E a pessoa não irá nos ouvir, não irá gerar arrependimento nessa pessoa. Só coloque a mesa na hora certa, dirigido por Deus, sem ira, sem se achar imune de seus pecados. O silêncio tem os seus atributos. Vemos nas muralhas de Jericó, elas só caíram após Josué e seus homens andarem 6 dias em volta dela em silêncio. Eles só gritaram no 7º dia, na ordem de Deus. Muitas vezes nós gritamos antes e não ficamos em silêncio. Nós devemos ficar em silêncio, pedir a Deus primeiro como agir dentro da justiça de Deus, como usar a palavra dentro da justiça de Deus e não a nossa justiça própria. A nossa justiça própria só traz problemas, só traz confusão. Então é isso que nós devemos fazer, usar a justiça de Deus, estar debaixo da cobertura de Deus, fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor amado, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine a viver nesse processo de crescimento que nós estamos vivendo com o Senhor, que nós estejamos cada dia aprendendo mais, deixando mesmo, abandonando a nossa justiça e vivendo a graça de Deus, e tendo misericórdia do nosso irmão, tendo misericórdia de nós mesmos, vivendo debaixo dessas escrituras, do falar de Deus, ouvir o que o Senhor está falando. O Senhor sempre fala através da sua palavra, e nós te agradecemos e te louvamos, Pai. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigado, Senhor. Amém.